Olá, eu sou a Bruna, psicóloga, e hoje eu vim compartilhar com você como eu iniciei esse processo na psicologia, por que eu escolhi a psicologia, por que a psicologia me escolheu, como é que foi a minha história até a graduação de psicologia. Então, vou começar lá do começo, lá atrás, quando eu era bem criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, e tudo começou, pausa aqui rapidinho, que eu não me lembro muito dos detalhes. Então, muitas das coisas que eu sei é porque a minha família conta, os colegas, amigos, enfim. Então, as pessoas lembram muito dessa fase e me falam também sobre ela. Então, voltando, eu devia ter uns 5 anos e numa festa de família, né, provavelmente Ano Novo, Natal, onde estava a família inteira reunida, tinha um familiar que estava com o braço engessado. Então, ele tinha quebrado o braço e estava lá na festa, normal, né? Com o braço engessado. E aí eu chamei minha mãe no canto e falei assim: embora, tô com medo, tô com medo, tô com medo, não quero ficar aqui. Aí descobriram que era por causa dele. Eu me tranquei no quarto e eu só saí do quarto quando essa pessoa foi embora. Ninguém entendeu nada, mas enfim, criança, né? Tudo bem, ele foi embora. E ok, ficou por isso mesmo. E aí passou um tempo em uma outra situação, não me lembro muito bem, mas teve uma outra situação em que alguém tinha quebrado alguma parte do corpo e eu agi da mesma forma. E foi aí que despertou nos meus pais o precisamos levar ela no psicólogo. E aí fiz todo o processo na psicoterapia, engessava minhas bonecas, né? Engessava os braços, as pernas. Então eu tinha um trabalho além da psicoterapia, os meus pais me ajudavam em casa também nesse processo, com orientação da psicóloga, claro. Mas eles fizeram também um papel muito importante, né? Como a gente precisa, além da terapia, que as pessoas ajudem, né, em casa, porque é o dia a dia, né? Além dos 50 minutos de sessão. Então já conseguia encostar no gesso, já conseguia ter o contato, mas quando eu via a pessoa eu paralisava. As minhas bonecas, ok, agora a pessoa era muito difícil ainda. E aí, investigando, a psicóloga conseguiu identificar que esse medo vinha porque eu tinha muito medo do Michael Jackson. E aí, o que o Michael Jackson tem a ver com gesso? Qual é o sentido disso? O sentido é que ele usava na época uma luva branca, não sei se vocês lembram. E aí, eu, criança, associava a luva branca às pessoas engessadas. Então, a pessoa tá com o braço engessado, automaticamente o meu cérebro associava com Michael Jackson. Abrindo um parêntese aqui, agora, recentemente, apareceu reportagens, né, de uma pessoa do Big Brother que relatou ter medo do Michael Jackson. Então, acredito também que seja uma coisa mais comum do que a gente imagina. Na época, não era comum. Mas a gente conhecendo outras histórias, outras pessoas, a gente vê que sim, é comum. E a gente conseguiu associar o medo do gesso ao Michael Jackson, fizemos todo o tratamento, eu consegui voltar à minha vida normalmente, eu consegui ter o meu brincar, minha infância de volta. Então, se tinha uma pessoa engessada, braço, perna, qualquer lugar, eu já consegui estar naquele ambiente. E tive alta da terapia e tudo mais, ok. Fiquei muito feliz porque voltei a ser criança, né? E aí passou um tempo, eu com uns 10 anos comecei a desenvolver síndrome do pânico. Faz muito tempo isso, né? Então a internet não era tão desenvolvida, a gente não tinha tanta informação, a gente não tinha tantas pessoas falando. E aí foi muito difícil até os meus pais entenderem que eu precisava de novo de ajuda psicológica. Porque eu, como criança, só conseguia falar que eu sentia medo, eu tenho medo, eu não quero sair de casa, eu não quero fazer nada, eu só quero ficar em casa, eu tô com medo. Começava a escurecer, eu sentia medo. E aí, o que a gente vai fazer com essa pessoa, com essa menina, com essa criança? Né? Inclusive, muitos dos meus familiares falavam que eu era maluca, porque realmente as pessoas não tinham esse acesso, né, à terapia. A terapia, as informações, transtornos, enfim. E aí, fiz terapia, trabalhei muito com a psicóloga, a gente usando a abordagem TCC, hoje eu identifico, né, na época não, mas eu usei muito, tinha muitas agendas e fazia muitos diários de sentimentos. Outro dia eu encontrei essa agenda, eu fiquei, gente, a psicóloga
devia sofrer, porque era 24 horas eu colocava sentir medo. Então, assim, o meu diário de sentimentos era só medo. Mas, enfim, a gente trabalhou, eu ia à terapia sempre, e aí eu consegui melhorar. E aí foi quando eu tive o estalo de que, caramba, eu acho que eu quero ser essa pessoa que traz a melhora para as pessoas, essa pessoa que desmistifica toda a questão da terapia, de transtornos, essa pessoa que traz de volta a vida, porque eu voltei a viver. Eu tinha paralisado com 10 anos, eu não ia pra escola, eu não ia pra festa, eu não saía de casa. Ah, eu esqueci de dizer que no meio disso tudo, a psicóloga também sugeriu que meus pais adotassem um animalzinho pra mim. Então eles adotaram um cachorro. Na época eu não entendia porquê, mas eu amei ter um cachorro e ele me ajudou muito. Hoje, estudando muito sobre isso, consigo entender que ele era o meu animal de apoio emocional, né? Então ele era o meu cão de apoio emocional. E aí hoje eu entendo que é muito necessário também em alguns momentos a criança, a pessoa, o idoso, o adulto ter um animal de apoio emocional quando ele pode ter. Depois que eu consegui identificar toda essa questão de eu voltei a viver, eu tive a minha vida de volta, eu quero fazer isso com as pessoas, eu percebi que eu queria ser psicóloga, porque eu quero trazer alegria de volta para as pessoas. Eu quero que elas sintam o que eu senti. Hoje eu atendo muitos pacientes que falam: ninguém imagina como eu me sinto, você não imagina como eu me sinto, isso eu não desejo para ninguém. E eu sei como a pessoa se sente, eu imagino como a pessoa se sente, porque eu já fui essa pessoa que sentiu. E eu já fui essa pessoa que melhorou. Então, é o que eu desejo para a pessoa. Eu desejo que a pessoa melhore, eu desejo que a pessoa tenha a vida de volta. E isso é tão lindo que aconteceu comigo que eu quero que aconteça com todo mundo. Então, essa é a minha história. Essa é a história de como a psicologia me escolheu e de como eu quero transformar a vida de muitas outras pessoas, assim como a psicologia, a terapia transformou a minha vida. Como ela me fez voltar a ser criança 2 vezes. E eu quero fazer as pessoas voltarem a ser quem elas eram, ou até melhor, né? Às vezes a gente não consegue voltar a ser quem a gente era, mas a gente consegue melhorar. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer me acompanhar por aqui, pelas minhas redes sociais, se inscreve aqui no canal, dá um like e me segue nas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui embaixo. Um beijo, até a próxima!